João 17, capítulo 21 ao 23. Irmão, que alegria de você estar aqui. Muito feliz, de verdade, que alegria. João 17, do 21 ao 23. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles, como me tem amado a mim. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra venha entrar nos nossos corações. Que essa palavra venha ser como uma voz profética falando a cada um de nós, e que isso possa nos ajudar a consertar cada vez mais o prumo do que nós estamos fazendo como igreja e vivendo como igreja. Que em nome de Jesus o Senhor nos conduza em todas as coisas. Assim eu oro. Amém. Amém? Você crê que hoje é uma noite extraordinária? Então, enquanto você se assenta, você vai dar um glória a Deus e aplaudir Jesus. Amém? Noite de festa. Eu não sei se você sabe, mas quando o pastor Rafael chegou aqui em Capitólio em 2021, o Senhor me entregou o que seria o lema da nossa igreja, e que assim o é até hoje. Que nós seríamos, que nós somos, o quê? Sabe? Opa, alguém falou aí, ó. Nós somos o quê? Nós somos uma igreja que ama. Eu falo assim, eu sou, a Vale é, nós somos uma igreja que ama Jesus em família. E o Senhor me deu esse texto, que seria base bíblica para fundamentar essa frase, que é João 17, do 21 ao 23, onde Jesus nos diz, que ele fazendo uma oração ao Pai, e ele fala que todos sejam um, assim como a gente é um, para que o mundo saiba que a gente enviou esse povo. Então, para que o mundo saiba que a Vale foi enviada por Deus, nós temos que ter unidade. Amém? E nos dias de hoje, tanta gente tem tido ideias diferentes do que é a igreja. E a maioria tem algo contra a religião e acaba respingando isso contra a igreja. E existem fundamentos errados que são baseados na ofensa. Eu quero falar com vocês hoje que Deus está levantando uma noiva adornada, uma igreja que cura através da santidade, amém? Tem como você falar que gosta, eu gosto de Jesus, eu não gosto do fã-clube. Já viu essa frase? Tem como você gostar da cabeça do pastor Rafael sem gostar do corpo do pastor Rafael? Se você gosta de mim, você gosta de mim por inteiro, entre aspas, entende isso, né? Você gosta da minha pessoa, não é assim? A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e o corpo é a igreja. E o que é a igreja? A igreja é os indivíduos que, quando se ajuntam, se tornam igreja. Você não é igreja separado. Nós vamos falar mais sobre isso aqui hoje. Então, eu quero hoje falar sobre essa igreja que Jesus está levantando. Igreja é sim uma instituição. Igreja é instituição, ela tem CNPJ, ela é uma instituição, mas ela também é família. Fala-se, igreja é instituição, mas também é família. Por que a instituição? Porque ela tem que ser organizada. Olha como nós estamos organizados aqui. Mas ela também é uma família. E assim como, mas ainda assim, ainda que a igreja seja uma instituição, ela não é uma organização, mas um organismo. O organismo é vivo. Uma organização não é viva, um organismo é. Empresário vai dizer assim, CNPJ não tem sentimento. Por quê? Porque uma empresa não tem vida. Não é verdade?
porque ela é uma organização, mas a igreja não, a igreja é um organismo. Ainda que ela seja instituição, ela é um organismo, porque ela é viva. A igreja está em movimento, amém? Pastor Alvim fala uma frase que eu gosto muito, que ele fala que uma igreja que não está em movimento, a tendência dela é morrer. E eu carrego isso comigo. A todo instante a nossa igreja está em movimento. Nós não paramos. Então, assim como o avivamento não se produz, mas atrai, almas não se produzem, se gera. Então, como que ganha alma? Gerando ela em intimidade com Deus e Deus entregando às pessoas. Você não produz almas. Entende isso? E a Bíblia diz em Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 20, o seguinte, Efésios 3, do 14 ao 20. Por causa disso, me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Presta atenção nesse versículo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Lá no versículo 14, em outras traduções, vai dizer o seguinte, que nós carregamos o nome do Pai, e nós carregamos o nome da família. Melhor dizendo, o Pai carrega o nome da família. Olha lá. Por causa disso, me põe de joelhos perante o Pai. Perante quem? O Pai. Ok. Pai. De quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Bota outra tradução aí, por favor. Você vai colocar assim, o qual recebe o nome da família. Vê se acha essa tradução pra mim. Nem que funcionar. Presta atenção. O Pai carrega o nome da família. Que família? A igreja. Então a igreja, esse organismo, ele carrega o nome de uma família, o nome do Pai. E o Pai carrega o nome dessa igreja, dessa família. Às vezes, irmãos, nós temos comunhão, mas não temos unidade. Lá, se você ler os valores da nossa igreja, você vai ver lá que tem comunhão e tem unidade. Pastor, mas comunhão e unidade é a mesma coisa? Não é. Tem muita gente que está em comunhão, mas não está em unidade. Ela está junto, ela está no mesmo lugar, mas não tem unidade, não tem companheirismo. O diabo, irmãos, ele não tem muita coisa não, mas ele tem uma panelinha, que ele sempre usa ela para fazer as comidas dele. Panelinha do diabo. Isso tem uma coisa satânica dentro da igreja que se chama panelinha. É quando a gente vai criando muito vínculo, aí você se fecha e ninguém mais entra. Você pode ter amigos mais íntimos, não é verdade? Você não é obrigado a chamar todo mundo para ir na sua casa, só porque é da igreja, não é verdade? Mas quando você está numa igreja, você está com tudo. Então, por exemplo, eu posso chamar quem é amigo meu para ir na minha casa, não sou obrigado a chamar todo mundo. Você também não é. Mas aquilo que tange a comunhão, a célula, por isso que nós temos célula, o que tange a comunhão, a unidade dentro da igreja, você não pode se fechar. Porque nós somos uma família, e a família está inteira. Envolve todos. E aí, não é só aquele que você gosta, aquele que você tem afinidade, é todos. Porque a nossa igreja, graças a Deus, eu vou falar mais sobre isso, mas cada um tem seu estilo. E sim, nós temos as tribos. Mas é muito importante você entender que nós temos que ser unidos. Às vezes você está perto de um irmão da igreja e nem se dá o trabalho de ver como ele está. Você entra e sai da igreja e não se dá o trabalho para ver se vem um convidado no culto. Você acha que isso é obrigação minha. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pastor gera ovelha? Um pastor de ovelha normal gera ovelha, sim ou não? Sim ou não? O que gera ovelha? Ovelha. É ovelha que gera ovelha. Então não é responsabilidade minha, ou melhor, só minha, preocupar como você está.
é de uns dos outros. Esse é um dos perigos de célula, às vezes, porque a célula vai ficando tanto tempo junto que se fecha. Aí a célula nunca multiplica, porque eles fecham uma panela ali. Ninguém entra, o convidado vem e fica de fora. Então nós temos que entender isso. Sabe, amados, quem sabe tem alguém que você não gosta na igreja. Pastor, eu não gosto de fulano, eu aturo fulano. Deixa eu te falar uma coisa, Deus também quer salvar a pessoa que você atura. E posso falar mais outra verdade? Deus também te atura demais. E não desistiu de você por isso. E nem saiu de perto de você por isso. Ou você acha mesmo que você é a florzinha de Jesus, que Deus não tem que te aturar? Não queria te falar, mas nós é bem chato. Vou me incluir. Nós é chato. E Deus nos atura. Deus não sai de perto da gente, mas às vezes a gente sai de perto. João, o discípulo do amor, ele se torna o discípulo do amor porque ele viu Jesus morrer na cruz. Eu já ensinei isso para vocês. Porque quando eu olho para a cruz, eu aprendo sobre amor, mas quando eu subo na cruz, eu ensino sobre amor. E é por isso que Jesus revelou o Apocalipse para João. Pois quando você tem uma revelação da cruz, você tem uma revelação do futuro, dos próximos dias. Bom. Mas sabe o que me chama a atenção? É que João, quando ele tem uma revelação da cruz, Jesus olha para ele e fala assim, ó, tá vendo minha mãe aí? Ajuda aí a cuidar dela, que agora eu vou morrer, não tem quem cuide. Então Jesus pede João para cuidar da mãe dele. Deixa eu te falar uma coisa, homens e mulheres, quem aqui tem revelação da cruz? Quem aqui já entendeu que a cruz é linda, maravilhosa, o sacrifício de Cristo? Alguém entendeu? Então todos aqueles que têm revelação da cruz, também vão ter revelação de que devem amar e cuidar da família de Jesus. Porque João, quando ele tem a revelação de quem é Jesus na cruz, ele passou a cuidar da família de Jesus. É impossível um crente falar que entendeu o que é a cruz sem entender o que é comunhão com os irmãos da igreja. Unidade, respeito uns pelos outros. Sabe, não chame, é o que eu digo isso, não chame de reformador quem bate na igreja. Os verdadeiros reformadores estão chorando pela igreja. Se você gosta de ficar ouvindo gente que só bate, irmão, se tem uma coisa que eu fujo, é daquele cara que cresceu, ficou famoso nas redes sociais porque ele bate na igreja. Porque você quer saber um modelo para crescer rápido no Instagram, no mundo religioso? Fala mal da igreja. Começa a falar mal, começa a reclamar de tudo, começa a apontar os erros de todo mundo, começa a apontar os erros da igreja. Começa a fazer isso, pra você ver se não bomba. Isso não é reformador não, isso é só cara querendo like. Os verdadeiros reformadores estão chorando pela igreja. Irmãos, o melhor lugar para esconder o meu pecado é no pecado dos outros. Mas a Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Por quê? Porque eu tenho que ficar de pé para ajudar o que caiu a se levantar. Escuta isso. Às vezes a gente se distancia das pessoas. Nós nos distanciamos das pessoas por causa do pecado delas. Mas eu vou te falar uma coisa, ela só está pecando de um jeito diferente de você. Porque às vezes a pessoa está pecando na imoralidade sexual, mas você é fofoqueiro e chama isso de oração pelos irmãos. Não, eu estou falando para nós orar. Fofoca. Você está entendendo isso? Mas o nosso problema é que a gente quer juntar com as pessoas para imitar elas. É isso que me dá raiva. Porque aí você vê alguém que está fazendo errado e você fala, não, vou ajudar fulano. Aí você fica beirando fulano, ao invés de você influenciar o fulano a andar em santidade e parar de pecar, é o fulano que te influencia a ser carnal. Mostrando tanto que às vezes só afeta a casa. Nós não podemos nos deixar ser influenciados pelo mundo. A Bíblia diz que Jesus assentava na roda dos pecadores, sim ou não? Mas você já viu passagem falando que Jesus escarnece na roda dos pecadores? Não. Nós temos que aprender a ser crente que se assenta com o pecador sem escarnecer com ele, mas influenciando eles. Esses dias eu estava com alguns irmãos, a gente chamou para fazer um negócio, e eles estavam lá louvando. No final eu falei, você percebeu? Vocês me chamaram aqui, a gente está 5 horas junto. Nós não falamos mal de ninguém.
Tá vendo que tem como divertir sem falar mal dos outros? Tem como crente juntar uma roda sem ter que falar de alguém? Sabe por quê? Porque nós ficamos a maior parte do tempo falando do Evangelho, de Jesus e louvando. Não teve tempo. E comendo, né? Na hora que comeu, aí não fala com ninguém. Na hora que o crente fica calado, é na hora de comer, com um silêncio ali sepulcral. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é alguém que se alegra com o fruto do seu irmão, da vitória do seu irmão? Será que você se alegra com a vitória do seu irmão? Ou você é alguém que quando o irmão tem vitória, você se entristece? Fulano começou a namorar. E eu, Senhor? Calma, para de falar e eu. Fulano prosperou. E eu, papai? Calma. Vai se alegrar com fulano, porque um dia pode ser que o fulano vai se alegrar com você. Se alegrar pelo fruto do outro, pela vitória do outro, pelo crescimento do outro. Eu me alegro em ver vocês crescendo. Uma das formas que mais mostram que o pastor Rafael alegre em ver vocês crescendo, e isso aí é estatística, é porque eu deixo ter célula na nossa igreja. Você sabia por estatística, que todo pastor que tem medo de ver o povo romper, porque ele quer pegar o poder e trazer tudo para ele não implanta célula na igreja dele? Uma das maiores demonstrações de que eu quero ver você rompendo é que eu tenho célula aqui nessa igreja. Porque eu confio em quem é supervisor e líder de célula aqui, de que ele vai continuar honrando e tendo o caráter dele de proteger a visão da igreja. Você entendeu isso? Então nós temos que nos alegrar com o outro, e não ter medo do outro. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 6, 16 ao 19. Eu estou pregando aqui o que é amar Jesus em família, tá, amados? Provérbios 6, do 16 ao 19. Olha o que a palavra nos diz. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª Deus abomina. Então tem coisa. Aqui nós vamos ler agora 6 coisas que Deus aborrece, mas a 7ª Deus abomina. Vamos ler junto? O 4. 1, 2, 3, 4. Olhos altivos, ação, XIX. Ixi, irmão, você está triste, hein? Misericórdia, se nós fosse um coral, não mexer com isso não. Tava pensando em plantar um ministério de coral na igreja, já não vou mexer com isso mais. Misericórdia. Vamos agora com alegria. Se você tá fraco, irmão, faz exame. Às vezes é só falta de hormônio ali, ferro, B12. Eu e o pastor Larissa fez exame, nós foi descobrir que muitos problemas que nós achávamos que era só falta de ferro, B12 e hormônio. Depois só investir nisso aí. Vamos de novo. Com alegria agora. Festejando o aniversário. Volta lá, 16, profeta da mesa. Essas 6 coisas fizeram até o fundo aqui mais forte. Ai, irmão, isso aqui que eu fiz vai dar figurinha, aposta. Vamos lá, presta atenção. O texto que nós lemos fala que Deus se aborrece com essas 6 coisas, mas a última Deus abomina. Então quem faz deixa Deus muito bravo. E o que é? Quem semeia contenda entre os irmãos. Olha lá, ó. O que semeia contenda entre irmãos. Então você quer ver Deus te abominar, olhar para você com ranço, te abominando? É só você ser alguém que gosta de semear ofensa entre os irmãos. Pastor, como que eu faço isso? O irmão queria te falar, não, mas fulano da igreja falou mal de você, né? Você viu o que falou?
Ou, assim, a gente tem que honrar, né, a visão da igreja, mas você viu que lá, eu discordo demais disso aí. O pastor não entendeu a visão, não. Não entendeu, não. Ele ora 3 horas por dia, jejua 4 dias, mas não entendeu. Nós chegamos até onde chegamos aqui, mas eu não entendi a visão. Eu não entendi. Ou, você viu lá o que aconteceu? Ou, você viu que fulano fez festa e não te chamou? Acha que ele te chamasse, você também faz parte da turma dele? Se você faz uma dessas coisinhas, pode ter certeza que Deus está olhando para você, ó, e te abominando. Não, mas não, mas vamos falar não, para não ficar nesse. Irmão, Deus odeia quem cria contendas, quem causa intriga. Então fique esperto para não ser um crente que Deus odeia, que fomenta ofensa de um irmão contra o outro. E o texto é claro, é contenda entre irmãos. Não é o ímpio lá fora, não, é contenda entre irmãos mesmo, é gente junto. Você quer ser conhecido como filho de Deus? Quem quer ser conhecido como filho de Deus? As pessoas te olharem e falarem assim, ó, essa pessoa é filha de Deus. Mateus 5:9. Sabe quem é os filhos de Deus que só de olhar as pessoas sabem quem é filho de Deus? Mateus 5:9. Vamos ler isso aqui também, como um coral maravilhoso. No 3, 1, 2, 3. Bem. Felizes são os pacificadores. O que é ser pacificador? É tipo quando duas pessoas estão brigando e você é o que chega no meio e separa a briga. Você apazigua aquilo. Entendeu? Posso te ensinar uma estratégia que eu aprendi como... não era pastor ainda. Eu aprendi essa estratégia. Eu era líder de célula. Teve uma vez no fim do ano que começou a ter uma briga no meio dos adolescentes. E estavam os meninos contra as meninas. A cara adolescente, né? Literalmente, os meninos contra as meninas. E aí o que era engraçado dessas picuinhas? Aí ficava brigando, que é a coiseira. E aí um dia, eu nunca esqueço disso, foi no fim do ano, nós chegou no culto da virada. E eu fui me assentar e o Espírito Santo falou, eu estava muito triste com aquela briga, e eles ficavam tentando me pôr no meio, me colocar no meio da treta. E aí eu cheguei assim, eu nunca esqueço disso, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, sabe por que a Drica, que no caso era a nossa coordenadora, sabe por que a Drica consegue resolver a picuinha entre vocês? Porque ela está fora da picuinha, ela está acima disso. Entendeu? Como que eu posso ser um pacificador numa situação, ficando fora dela? Que é o quê? Você viu o que começou a acontecer, eles vão tentar te puxar para um lado. E aí você entra para se intermediar. Irmão, não toma lado. É aqui que eu já ensinei para vocês, nunca toma lado. O pastor Rafael não toma lado, eu aprendi isso aí, eu não tomo. Então, eu vou aconselhar um casal, problema. Eu vou tentar ajudar os dois lados. Por quê? Isso é muito importante. Porque nós temos que ser pacificadores. Então, amado, toda vez que você vê uma treta, pacifica. Toda vez que você vê um negócio, pacifica. Quem sabe Deus vai te usar para salvar a gente. Que se você não falar, a pessoa às vezes até sai fora da igreja e não volta, desvia, né? Sabe, irmão, nós temos que ser um. Sabe por quê? Para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Essa é a chance sua de dar um amém. Nós temos que ser um para que o mundo creia que o Pai nos enviou. João 17, 21, o lema da nossa igreja. Esse é o lema. Isso aqui é amar Jesus em família. Para que todos sejamos um. Temos que ser um. Isso é carregar o nome da família. Irmãos, igreja é família. E é o que eu digo, às vezes um abrigo da tempestade, às vezes a própria tempestade. Sabe, nós somos uma igreja que ama Jesus em família, amém? Mas nós temos que decidir qual família nós queremos ser. Quem aqui já viu, ou vou falar você, vou falar que você viu, hipoteticamente. Quem aqui tem às vezes alguns parentes que você tem vontade de sumir de perto deles? Quem? Levanta a mão. Você fala assim, nossa, vai ter festa dos parentes. Eu dou linha. Finge que eu nem conheço na rua, que esse primo meu. Quem tem? Então, isso nós temos que decidir. Se nós queremos ser essa família que as pessoas falam, não, finge que eu nem conheço, passa de longe.
ou se nós somos a família que é aquela família de casa de vó. Sabe aquela família de casa de vó? Quem já teve família de casa de vó? Que juntava os tios tudo, a família tudo. Alguém já teve isso aí? Aí depois aconteceu comigo, aí a avó falece, aí parece que meio que perde aquilo. Lembra que a avó fazia ali o tacho ali de comida, punha todo mundo junto. Lembra disso? Na horta ali, aquele negócio. Então eu tenho que decidir ser esse tipo de família. Família de casa de vó. A Vale Capitólio tem que ser uma família de casa de vó. E não uma família de gente chata. Que você fala, nossa, sabe, o grupo da família minha só briga. Já viu uns grupos que só brigam? Eles não falam nada, é só para alfinetar você que é crente no grupo e falar que crente tá errado. Costuma ter uma alfinetada contra crente no grupo e petista brigando com bolsonarista, bolsonarista brigando com petista. Nós não queremos ser esse grupo, amém? Nós queremos ser uma família de casa de vó. Você entendeu isso? Sabe, não adianta, irmão, nós queremos ter prazer com a igreja sem querer ter responsabilidade com ela. Escute isso, não tem essa de que eu quero estar perto de Jesus, mas longe da igreja, longe do povo, longe da comunhão. Deixa eu te falar uma coisa, eu sempre gosto de usar essa frase: o que faz a sua casa ser um lar? Porque tem gente que fala assim, ó, aprendeu, né, que esses coachzinhos de internet, eu sou a igreja, então eu não preciso de igreja. Essa é a frase mais idiota que eu já ouvi na minha vida. Eu sou a igreja, não preciso de igreja. Eu sempre faço essa pergunta para a pessoa. Deixa eu te perguntar, quem faz da sua casa um lar? Você ou as paredes da sua casa? Você, não é? Eu falo, então por que você não mora debaixo da ponte? Então para com essa balela de que eu sou a igreja, eu não preciso de estrutura. Precisa sim. A estrutura só não pode ficar acima de Jesus. Então, é a estrutura servir Jesus. Então não tem dessa. Igreja é bom, comunhão é bom, estar junto é bom, é bíblico. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando uns aos outros, e tanto mais quantas vezes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, o que o texto está querendo nos dizer? Que nós não podemos deixar de nos congregar, ajudando um ao outro, porque Jesus está voltando naquele grande dia. Por que igreja é bom? Por que isso aqui é bom? Porque você é afiado aqui na igreja, sim ou não? A Bíblia diz assim, ó, como um ferro afia o ferro, assim um irmão afia o outro irmão. Ou seja, eu não sei se já teve a experiência de ver um ferro afiando o outro, barulho irritante que é. Então por que é bom igreja? Porque o irmão da igreja te afia. Você quer lugar melhor para você aprender a ter paciência do que no meio de crente? Não é verdade? Você quer lugar melhor para você aprender a ter domínio próprio e não estourar do que no meio de crente? Do que dentro da igreja? Não é aqui que você aprende essas coisas? É lindo igreja é maravilhoso. Falei até pra irmã, rapaz, foi mandar uma mensagem, eu nem falei nada com ela, mas mandei um áudio. Falei, irmã, não foi com você, mas às vezes você ouviu meu áudio, no passo dela também, bravo, né? Mas por quê? Porque a igreja, você fica tão estressado, com tanta coisa sem parar, que às vezes você solta um bocado de cachorro, né? E aí, o que acontece? É na igreja que você aprende calma. Então a igreja é maravilhoso. Sabe, Jesus, ele é o Senhor dos senhores e ele é o Senhor da igreja, amém? Deixa eu te falar uma coisa, você não foi chamado para criar briga, você não foi chamado para ficar dividido da igreja. Sabe para que Deus te chamou? Você foi chamado para manifestar a glória de Deus na vida das pessoas. João 7,38. A Bíblia nos diz em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva sairão de dentro de você. Eu quero declarar e profetizar sobre sua vida, que aonde você for, você vai levar Jesus. Aonde você for, você vai manifestar o reino de Deus. Quando as pessoas passarem por você, elas vão saírem melhores e não piores. Quando elas passarem por você, elas vão amar mais Jesus. Amém?
O Espírito Santo, ele quer fluir rios de água viva dentro de você, através de você. Sabe, nesses dias nós temos que ser como Charles Finney: aonde nós formos, a glória de Deus é manifesta. Sabe, amados, esses dias não são dias de orar para ver Deus, mas para Deus nos ver e transformar o que está errado dentro de nós. Ei, se você pediu a Deus para mostrar o coração dele, você vai ver que o coração de Jesus bate por almas. Eu não sei se você já teve essa coragem de orar e falar: Deus, me faz sentir o que o Senhor está sentindo. Você vai perceber que Deus ama almas. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente busca Deus para querer sentir, mas a pergunta não é o que eu sinto, mas eu tenho que buscar a Deus para que Ele sinta, para que Ele se alegre com o que eu estou fazendo, amém? Romanos 8,19: a criação aguarda ansiosamente a vinda, a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que o Capitólio está esperando para ver a glória de Deus ser manifestada? A nossa igreja manifestar o reino de Deus. Eles estão olhando para a nossa igreja e esperando a gente manifestar Deus, manifestar o Espírito Santo. Porque às vezes a gente está querendo que o povo espere Jesus voltar. O ímpio não vai esperar Jesus voltar. Quem está esperando Jesus voltar é a igreja. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem vê ao Filho vê ao... Sabe por que o mundo está esperando a gente manifestar Cristo? Manifestar que nós somos filhos? Porque quem vê ao Filho vê ao Pai. Pegou isso? Isso é forte. Ou seja, a minha missão é manifestar o reino de Deus para que eles vejam. Quando eles me olharem, eles não vejam a mim, eles vejam Cristo. A nossa oração é para quando eles olhem para a nossa igreja, eles não vejam só uma igreja, eles vejam uma igreja que aponta para Cristo. Amém? Deixa eu te falar uma coisa: tudo que eu construo na terra é transitório, mas o que eu construo nas pessoas é eterno. E eu já estou caminhando. E eu quero te falar uma coisa: sabe o que Deus quer da gente? Que nós sejamos uma igreja de Atos e não uma igreja de Babel. Você sabe da história de Babel? Está lá em Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9. O que está escrito lá? Eu vou resumir. Gênesis 11 vai nos contar de Babel. O que era Babel? O povo se juntou e todo mundo falava a mesma língua. Eles tinham unidade, sim ou não? Eles eram unidos, mas eles queriam construir uma coisa que Deus desaprovava eles a construir. Pega isso. Eles estavam construindo uma estrutura que Deus não aprovava. E o que Deus faz? Desce e confunde as línguas. Aí é onde vai surgir esse monte de língua que nós temos hoje. Nós não temos que andar no princípio de Babel. A igreja foi chamada para andar no princípio de Atos. Porque sabe quem foi que criou Babel? Um homem chamado Nimrod. Fala assim, ó, Nimrod. Nimrod é o mesmo cara que criou a Babilônia. Ou seja, o sistema babilônico que nós vemos hoje, que é oposto a Deus, foi criado por Nimrod. Então toda igreja, toda pessoa, toda instituição que caminha num sentido de Babel, ele está caminhando num sentido babilônico. O princípio dele é babilônico. Mas nós não fomos chamados para andar no princípio da Babilônia. Nós fomos chamados para andar no princípio de Atos capítulo 2. Sabe o que está escrito em Atos 2? Atos 2 vai dizer que quando o Espírito Santo desce, cada um fala na sua língua e cada um entende na sua língua. Só abrindo um parênteses para pôr uma pulguinha atrás da sua orelha. Em Atos 2 nós tivemos 3, na verdade 2 manifestações de línguas. Quando você vai para o original do grego, já viu esse povo que fica falando assim que oração em língua é língua de outro país? Eles tiraram isso da teologia deles, porque não existe no original a palavra que é usada lá, que é xenolalia, que isso sim é língua estrangeira. Toda vez que a Bíblia fala de línguas, ela usa a palavra grega glossolalia, glossália, tem a ver com língua, que é o estilo de língua inteligível. O que aconteceu em Atos 2 não foi gente falando língua estrangeira de outro país. Sabe o que aconteceu em Atos 2? 2 coisas. Primeiro,
Pastor Hernando Dias Lopes diz isso. Vai dizer que alguns achavam que eles estavam bêbados. Ou seja, eles estavam agindo esquisito. Então eles estavam orando em língua igual a gente ora. Segunda coisa, o texto não diz que cada um falar a língua de um país. O texto diz que cada um falava na sua língua e quem estava ouvindo, ouvia no seu idioma. Então não era quem estava falando que estava falando outra língua. Era quem estava ouvindo que estava entendendo na sua língua. Acabei de ensinar uma aula de teologia aqui agora. E para refutar essa balela de falar que não é língua inteligível. Mas escute isso. Esse é o princípio que nós como igreja devemos andar. Depois se você tiver dúvida, é só você pegar e ler o texto. Pegue e lê o texto. O texto diz que cada um falava na sua língua e cada um entendia na sua língua. O que eu quero dizer com isso? Lá em Gênesis, cada um falava a mesma língua, mas Deus não aprovava. Em Atos, cada um falava uma língua diferente, mas todo mundo entendia na sua língua. Sabe por quê? Porque unidade não é cantar a mesma música, é cantar para a mesma pessoa. Você está entendendo isso? É por isso que às vezes tem gente... Isso é mentira, tá? É muito fácil refutar. Tem gente que fala assim, as igrejas protestantes é dividida. Mentira, né não? E é fácil refutar isso. Se quiser eu te mando no seu WhatsApp 30 coisas que qualquer igreja evangélica que você for é unida, qualquer uma. Mas às vezes as pessoas vêm com essa balela, as igrejas evangélicas não têm unidade. Isso é mentira. Mas a nossa instituição ela é unida. Nunca mudou. Mentira também, que mudou umas 500 vezes. Mas nós somos unidos. Mas vou te falar um negócio. Eu prefiro ser diferente do assembleiano na verdade do que ser unido com a outra pessoa na mentira. Entendeu isso? Então não estou nem aí se a instituição ela é unida, se o princípio dela é Babel. E não é, isso é mentira. É fácil também refutar. Mas eu quero dizer o seguinte: o assembleiano roda no manto, o presbiteriano é mais sério, o batista fica meio termo, mas todo mundo está adorando ao mesmo Deus. É sobre isso. Quem entendeu isso? E nós temos que entender isso como igreja. Por quê? Porque a Vale, e isso eu acho lindo na nossa igreja, nós somos uma igreja de variedades. É na verdade? Olha o tanto que a Vale é linda, irmãos. Olha que igreja maravilhosa, nos 10 anos dela, que lindeza. Você chega aqui no culto, eu já falei isso aqui, já tem os montes de estilinho aqui na igreja. Eu até postei algo essa semana, não sei se você viu. É minha crise de identidade. Por mais reformados, eu sou muito pentecostal. Por mais pentecostal, eles falam que eu sou muito reformado. Por mais tradicional, eles falam que eu sou muito moderno. Mas por muito moderno, eles falam que eu sou muito tradicional. Como diz o Thanos, tudo em perfeito equilíbrio. É a nossa igreja. Nossa igreja é isso para todo mundo, sim ou não? Por quê? Porque nós temos de tudo aqui. Aqui você tem irmãozinho, irmão. Você tem irmão aqui que quando o fogo pega, ó, vai ter um radinho aqui, ó. Tem. Você tem irmão aqui, irmão, que você olha pra ele assim, irmão. Só aqui, ó. No máximo aqui, ó. É os adeptos da pastora Larissa, ó. Só aqui, ó. E o rosto assim, ó. Aqui você tem os mais assim, né? Não acredita muito nas coisas, aí fica assim. Pau quebrando, irmão. Morto recitando, ele aqui, ó. Mas dentro dele ele tá recebendo. Dentro dele ele tá recebendo. É na verdade. Você tem os mais batistas. Os mais batistas é só aqui, ó. É na verdade. Você tem os mais pastor Rafael, é do profético. E as bandeiras do Brasil. Você tem de tudo. Isso mostra o quanto nós, das nossas diferenças, nós somos unidos aqui. Aqui você tem as irmãs adeptas ao coque, é essa intercessão. Você consegue achar elas na igreja. Elas tá tudo de vestidinha lá, ó. Olha lá, Esté de vestido, Daniel de vestido. Tá tudo de vestidinho, irmão. É as adeptas do vestidinho. É verdade. Você tem as mais adeptas da Liliana aqui, ó. Pastor, nós temos que investir na casa de oração. Oração por todos os povos. Você tem os adeptos, irmão. Você tem os adeptos aqui, lá é o Bruno aqui, ó. Vamos ler a palavra aqui, ó.
Mas igual o pastor também, né? Teologia, toda teologia. Eu sempre com os irmãos gostam de teologia, nós ficamos só falando teologia, sem parar. Você tem o do profético, do bandeirão nas costas e cheios. Você tá entendendo? Tem uns, irmão, que os mais pentecostais, eu vejo que eles têm mais vergonha. E eles ficam esperando o outro extravasar às vezes. Ele fica aqui, ó, olhando, ele fica aqui, ó, esperando um da turma dele se manifestar. Na hora que ele vê, na hora que ele... Aí costuma olhar pro Hugo. O Hugo é bom, o Hugo Maria é bom pra essa. Ele fica olhando aqui, ó, olhando, ó. O pastor Rafael também tem dessa. Eu bato palma e fico assim, ó. Eu também gosto. Enfim, aí você olha, na hora que você vê um que gosta de fazer acabou, irmão. Aí Você tá entendendo? Mas naquilo que é base da igreja, todo mundo aqui acredita na mesma coisa. Somente a Bíblia, somente a Deus a glória, somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo. Amém? Naquilo que é base, aí é tudo unido. Essa é a igreja, irmão. Essa é vale. Então eu vou dar a dica, faz igual o pastor Rafael. O pastor Rafael, ele é igual o Pablo Vittar falou, né? Eu sou meio epiléptico, não epiléptico não, né? Eu meio eclético. Sou meio eclético. Gosto de tudo, irmão. Você falar comigo sobre, de vez em quando as irmãs da intercessão vêm, pastor, você sabia desse demônio? Eu descobri o nome de um capeta novo. Agora elas aprendeu do Belial. Aí é o Belial agora. Você sabe quem que é? Eu falei, sei, ué, vamos falar do Belial. Quem que é o outro? Aí vai falando os nomes da capetada. Aí depois vem um dos proféticos, pastor, e esse avivamento, como é que foi? Foi assim, ué. Aí vem um da teologia, pastor, ontem me pediram ajuda a falar de Jó. E Jó, teologicamente falando, como é que é? Eu vou lá e explico também. Os que gostam igual eu de xingar outra seita, pastor, ouvi um trem aí, heresia pura, me explica aí. Aí eu vou lá e refuto a pessoa. Então aprenda a ser meio eclético em tudo. Cruzei com todas as tribos da nossa igreja, amém? E vou te falar um negócio, vai crescer mais. E vocês não têm percebido isso, nós vamos terminar. Vocês não têm percebido isso? Deus lá vai levantando os estilos na igreja. Por exemplo, os jovens estão ganhando a identidade deles. Eles estão na fase das estações. Você pega a roupinha deles ali, tudo estações. Os adolescentes, tudo na técnica dele, tudo bandeirão ali, ó. Você entende isso? É os estilos, é a variedade do corpo. Sabe, é chegado o tempo da gente ter o avivamento da mesa. Sabe por que todo mundo às vezes esquece a pregação, mas lembra da música que cantou? Porque a pregação é um homem falando, a música é todo mundo falando. Quanto mais unido a gente for, mais nós vamos saber o que Deus está fazendo na nossa vida. Sabe, irmãos, Deus gosta de unidade. Sabe quando que unidade vem? Primeiro, quando a gente serve uns aos outros, independente do outro. Dependendo do que o outro fez para mim, eu vou amar o outro. Eu vou dar o meu melhor pro outro. Eu vou ser educado com o outro. É o mínimo que se pede. Eu vou cumprimentar. Isso é o básico do respeito, da etiqueta. Unidade vem quando a gente ama e serve um ao outro. Unidade vem, sabe quando? Quando a gente ora em prol da mesma coisa unidos. Quando nós oramos um pelos outros. A unidade vem quando a gente entende que a mesa que Deus está trazendo cura, ela não é de madeira, ela é uma bacia, uma toalha, para lavar os pés uns dos outros. Isso é unidade. E você que às vezes foi ferido no processo da vida, ou pela alguma instituição religiosa, Deus tem cura para você, e é através da igreja. Não é por outro meio, é através da igreja. É através da igreja. Sabe, eu vou te falar uma coisa e nós já vamos orar. A Bíblia diz que aquele que se isola procura a própria destruição. Eu me abro só com Deus. Adão vinha todo dia falar com Deus. Deus vinha todo dia falar com Adão, mas mesmo assim, mesmo Adão tendo Deus, Deus olhou e falou, não é bom que o homem fique só. Ainda que Deus venha todo dia falar com você, não é bom que você fique sozinho. Todo mundo precisa de alguém para ajudar. Não é verdade? Todo mundo precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda, você precisa. E sabe, Deus levantou a Vale Capitólio para gerar cura em você. Eu vou te falar um negócio. Eu já vi muita gente chegar nessa igreja, desacreditar de igreja, desacreditar de liderança,
desanimar de mexer com crente, e essa pessoa ser reerguida aqui na igreja. Eu já vi muita gente chegar aqui com o casamento destruído e Deus reatar o casamento. Eu já vi gente chegar nessa igreja, irmão, você não dava nada pela pessoa. Hoje a pessoa é líder de célula. Hoje a pessoa é supervisor de célula. Hoje a pessoa é intercessora, é um ministro de louvor. É um irmão diácono, um obreiro da casa. Eu já vi gente chegar e a pessoa não acreditar nela, mas ela fala: pastor, eu não acredito que eu dou conta, mas se o senhor acredita, eu vou fazer. E a pessoa foi lá e fez, e Deus usou a pessoa e ela viu que ela tinha valor. Eu já vi gente chegar aqui, irmão. Eu já vi as esposas vir, os maridos nem queriam vir. Os maridos queriam nada, e os maridos converteu. Deus foi lá e fez a obra. Eu já vi esposa vir, marido vir, a pessoa, irmão, não quer nada, vem cheio de pecado. Hoje é líder de ministério. É isso que a nossa igreja faz. Sabe quem fez isso? Igreja, fale. Quando eu falo igreja, é nós, uns nos ajudando uns aos outros. Amém? Então, se você chegou aqui hoje, e o louvor pode subir, se você chegou aqui hoje e tem se entristecido, às vezes por alguma situação da igreja, ou você ouviu algo, não concorda com algo, isso eu ouvi também o pastor Alvin falar domingo, eu achei interessante, eu repito aqui. Às vezes as pessoas falam assim: eu vou sair da Vale. O pastor Alvin falou isso, eu vou parafrasear ele. Eu vou sair da Vale, por quê? Porque eu não concordo com isso, com o jeito que faz com isso ou com aquilo outro. Mas nunca, a pessoa pode concordar com o jeito que conduz, mas nunca alguém vai poder falar que saiu dessa igreja porque nós não pregamos a verdade, porque nós não somos bíblicos, porque nós não honramos ao Senhor, porque eu sou desonesto, porque o pastor Rafael rouba, porque o pastor Rafael é desrespeitoso com alguém. Isso aí, desrespeitoso no sentido igual homem com mulher com desrespeito, nunca vai ver isso. Ninguém nunca vai poder sair daqui e falar que a gente faz as coisas de forma desonesta e desonrosa, e que a gente não prega a palavra de Deus aqui. É uma verdade. Então isso me dá paz. E eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. E nós vamos cantar uma canção. E depois disso, irmão, eu vou pedir que você se assente depois que nós tivermos esse momento. E aí nós vamos entrar nesse período, né? Nós temos mais meia hora ainda, nós vamos entrar nesse momento aqui para poder falar sobre esses 10 anos, sobre tudo, em nome de Jesus. Mas eu queria só cantar essa canção junto com vocês como igreja. Enquanto os irmãos estão se preparando, eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Eu queria que você, rapidamente, com seus olhos fechados, nós vamos fazer trajetória da igreja, tudo, mas eu queria que você agora pensasse, rapidamente, lembrasse de todo o tempo que você, desde quando você chegou nessa igreja, na Vale. Às vezes você está aqui os 10 anos, às vezes 9 anos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alguns meses, eu não sei. Eu queria que você agora trouxesse à sua memória o que a Bíblia fala em Filipenses, trazer à memória o que nos traz esperança. Eu queria que você lembrasse aí momentos felizes que você já teve nessa igreja. Você consegue fazer isso? Às vezes você vai lembrar do seu batismo, da sua ceia, do dia que você veio na Vale pela primeira vez. Às vezes você vai se lembrar de um acampamento, de um retiro, de uma conferência, de uma célula, de um momento de alegria, de riso, de uma festa, de um culto. Eu queria muito que você agora, com seus olhos fechados, lembrasse um pouquinho de algum momento maravilhoso ou momentos maravilhosos que você já teve nessa igreja. Lembrasse de irmãos que você ama, momentos que você teve com irmãos da igreja. Faça isso agora, um minutinho. Você vai fazer isso rapidamente. Eu também vou fazer junto com você. Eu consigo me lembrar de muitos momentos maravilhosos nessa igreja. Eu consigo me lembrar de muito momento maravilhoso dessa igreja. Jesus, olhai-vos uns aos outros, aquele que quiser ser primeiro, sirva a todos. Se lembra? Você se lembra quando você veio na Vale a primeira vez?
temos um lugar no Você se lembra dos retiros, das conferências, das células, momentos de união de cultos do pastor Rafael, falou coisas proféticas, profetizou sobre você, você chorou, ou você ouviu algo engraçado, isso te alegrou tanto. Momentos que os servos que você serviu na igreja, que a igreja fez algo para os servos da igreja.